Amigas, olha que lindo barrado que nós vamos fazer hoje nos nossos panos de prato. Os nossos panos de prato podem ser usados nas nossas cozinhas, lá em cima do nosso micro-ondas, eles podem ser usados em cima de um balcão. Olha que graça, que dengo que fica esses panos de prato. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha bainha nos 4 lados. Nos 2 lados mais estreito e nos 2 lados mais longo também. Bainha nos 4 lados. Vamos precisar de meio metro de tecido branco, porque nós precisamos de um tecido que ele seja próximo ao tecido do pano de prato. Então, um tricoline branco. E vamos precisar também de retalhinhos de tecido tricoline. Você pode usar uma cor só ou várias cores, como eu vou usar dos meus tecidinhos. Eu vou usar várias cores. E você vai precisar também de um papelzinho reciclado, uma cartolina, para você cortar um quadradinho. Esse quadradinho tem que estar medindo 10 por 10. Ou você pode fazer o teu 9 por 9, 11 por 11, mas tem que ser um quadradinho. O meu é 10 por 10. O tecido branco, eu dobrei ele e coloquei o meu molde e eu já cortei 15 quadradinhos branco, porque o branco nós vamos usar mais pedacinhos branco do que outros pedacinhos. Então, branco nós cortamos 15. Aí nós temos que cortar em tecido colorido 15. Também, se você for usar uma cor só. Mas como eu vou usar várias cores, então eu vou cortar de cada cor que eu vou usar no meu quadradinho em cada cor. Do lado avesso do nosso tecido, nós colocamos o nosso molde. Colocamos aqui na parte de baixo e alinhamos bem ele. Esse corte aqui tá torto, então eu vou riscar aqui. Vou riscar deste lado e deste lado, porque eu preciso um quadrado bem quadrado. Então, eu vou cortar para eu tirar o meu quadrado. Eu risco e eu corto bem em cima do risco que eu fiz, para eu tirar o meu quadrado. Eu vou riscar em 15 tecidinhos, cada um deles eu vou riscar um quadradinho. Lembrando que no branco, nós riscamos 15 quadradinhos branco. E nos outros tecidos, nós vamos riscar e cortar um quadradinho de cada cor. Ou você pode também riscar os 15 quadradinhos e um tecido só, de uma cor só. Amigas, nos quadradinhos branco, só nos quadradinhos brancos, nós vamos fazer uma marcação com uma régua. Pegamos ele na diagonal e vamos fazer a nossa marcação da seguinte forma: um meio centímetro do biquinho lá em cima e um meio centímetro do biquinho aqui embaixo. Passamos uma costura. Empurramos a nossa régua para o outro lado, ou vou virar para mostrar para vocês. Do outro lado aqui também, um meio centímetro, eu vou colocar a minha régua e passar o meu risco. Muito bem. Então, em todos os nossos quadradinhos, nós vamos fazer assim. Pegamos a régua e colocamos um meio centímetro antes do biquinho e passamos um risco. Viramos e meio centímetro antes do outro lado, passamos outro risco. Isto nós vamos fazer nos 15 quadradinhos brancos nossos. Depois que nós tivermos riscado todos os nossos quadradinhos brancos desta maneira na diagonal, nós vamos pegar eles e vamos à máquina. Nós vamos unir o nosso tecido branco com o nosso colorido, direito com direito. O meu tecido não tem direito branco, porque ele é um tricoline. Muito bem. Mas se você for usar um tecidinho que tem uma estampa mais delicadinha, você tem que colocar direito com direito. Muito bem. Todos eles, nós vamos pegar as nossas estampinhas e vamos colocando direito com direito e vamos costurando. Costurar no direito.
Vamos à máquina que eu vou mostrar para vocês como que eu vou costurar. Aqui na máquina nós vamos colocar os nossos tecidinhos, um em cima do outro, como eu expliquei para vocês, direito com direito, e vamos costurar na diagonal, bem em cima daquele risco que nós fizemos. Eu também coloquei o meu pontinho um pouquinho menor na máquina, porque essa costurinha será uma costurinha que precisa estar bem firme. Então, costuro até o final, ergo o meu pezinho da máquina e já começo a costurar o outro ladinho. Nós vamos costurar tudo isso aqui. Eu vou costurar todos eles e já mostro para vocês. Este paninho branco, nós temos que centralizar no outro que nós vamos costurar, bem bonitinho aqui nas pontinhas, para nós passarmos a costura. Vamos lá novamente. Colocamos no pontinho menor e passamos uma costura de um lado bem em cima do nosso risco. Chegamos ao final e fazemos outra costura, mas bem em cima do nosso risco. E essa costura tem que ser o mais retinho que nós conseguirmos. Deixar o pontinho menor na máquina. Ótimo! Eu vou costurar todos eles e já volto para mostrar para vocês. Costurei todos os meus quadradinhos com os meus quadradinhos branco. Um branco com um colorido. Costurei todos na diagonal, em cima da marcação que nós fizemos. Agora, nós pegamos uma tesoura e vamos cortar. Mas vamos cortar bem no meio das duas costuras. Bem ao meio, bem aqui no meio das duas costuras. Cortar com paciência, para não cortar a costura. Nós vamos cortar o meio para separar. Deixar assim, ó. Vamos cortar assim. Vamos cortar todos eles. Nós fizemos duas costuras, deixamos meio centímetro no meio, então aqui neste meio que nós vamos cortar. Eu vou cortar os meus 15 quadradinhos para formar. Novamente, eu vou formar outro quadradinho, porque ele vai ficar com a metade branco. Então, eu vou cortar todos eles e já volto para mostrar a sequência para vocês. Eles todos cortadinho no meio entre as costuras, eu vou pegar todos eles e vou ao ferro passar para abrir bem esta costura. Então, amigas, eu estou aqui com o meu pano de prato com o avesso para cima. Muito bem. E aqui eu posicionei todos os meus quadradinhos que eu passei, abrindo bem a costura deles. Eu coloquei de um lado 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para esta parte menor, eu vou precisar de 4. E para o outro lado, mais 9. E para outra parte, mais 4. Olha, lembrando que eles estão tudo na diagonalzinha para este lado. Muito bem. Este também tá tudo com a diagonalzinha para este lado. E esses aqui todos também com a diagonal para o mesmo lado. Então, este padrão que nós vamos ter que respeitar para ficar lindo o nosso pano de prato. Então, eu vou colocando direito com direito e costurando aqui. Depois, eu abro, coloco este outro aqui, direito com direito e costuro. Eu vou costurar toda a faixa deste lado e depois eu costuro estes 4, depois o outro lado e o outro lado. Eu vou costurar os 4 lados e já mostro para vocês. Lembrando que eu vou costurar 9 daquele lado, 9 deste outro lado maior, 4 aqui e 4 aqui. Amigas, então eu fui colocando todos eles, a partezinha, vou mostrar para vocês atrás. Eu fui colocando direito com direito, passei uma costura, coloquei outro direito com direito, costurei e formei a minha faixa com 9, que vai ser a que eu vou pregar neste lado. Ela está maiorzinha, muito bem, porque nós precisamos para fazer acabamento. Muito bem, este lado está costurado. Agora, nós vamos costurar o outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir
este com este, depois eu vou unir esse e esse, vou fazer toda a costura deste lado, unindo esses 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou costurar esses 9 e já volto. Costurei a outra faixa de 9 que eu vou colocar deste lado. Agora eu vou costurar igualmente esses 4 e esses 4. Vou costurar esses 4 junto e esses 4. Costurei as 4 faixas. As 2 de 9 para a gente colocar dos lados maiores e 2 de 4 para nós colocar no lado menor. Mas nós temos que forrar ela para nós aplicar. E como que nós vamos fazer? Eu também já cortei uma faixa naquele tecido branco. Você pode cortar esta faixa num tecido branco mais fininho, num TNT, num tecidinho de forro, porque ele vai ser só uma base para nós dar acabamento na nossa faixa. E como que nós vamos colocar para costurar? Vamos colocar direito com direito para baixo. Nós vamos costurar assim. Eu vou passar uma costura aqui, depois eu vou passar outra costura aqui, para eu virar para o direito, para eu aplicar no meu pano. Outro lado também, eu vou aplicar aqui direito com direito, e vou costurar e virar para aplicar aqui. Esta eu vou costurar com esta, e esta eu vou costurar com esta. Então, eu vou fazer todas essas costuras e já volto para mostrar para vocês, para aplicar no pano de prato e terminar. Aqui na máquina eu vou costurando a minha faixa, na faixa que vai ser só o forro. Então, esta faixa tem que ser um pouquinho maior do que a faixa que eu vou aplicar no meu pano de louça. Que ela vai, esta faixa branca só vai ser um forro, só para dar um acabamento. Ela pode ser um TNT, um voal, um tecido mais fino. Então, aqui eu vou costurando. Amigas, então o nosso pano de prato está praticamente pronto. Só nós costurarmos as nossas faixas no lugar certo que nós vamos costurar. Então, uma faixa maior daquele lado, outra maior para este lado, que nós vamos colocar aqui, e as 2 menores nós vamos colocar aqui. Eu vou trabalhar primeiramente com aquela faixa. O meu pano de prato está com o avesso para cima, porque eu vou pegar a minha faixa aqui, então daí ele vai ficar com um acabamento lindo deste outro lado também. Muito bem, aqui eu vou pegar e vou dobrar uma partezinha para dentro. Ótimo, para dar acabamento. Muito bem, podemos passar bem passadinho e vamos pegar e fazer a costura. Lembrando o pano de prato do lado avesso. E aqui nós começamos a nossa costura. Lembrando também que nós forramos a nossa faixa. Então, nós podemos costurar bem tranquilo aqui, uma costura bem retinha, porque a nossa faixa, ela está com um acabamento impecável, porque nós forramos ela. Então, não vai ter desfiado nada aqui desses lados. Ela vai estar com acabamento bem legal. Então, tá. Aqui nós alinhamos bem com o início do nosso pano de prato, alinhamos bem aqui e vamos passar uma costura reta até nós chegarmos próximo a esse acabamento aqui. Quando nós tivermos com a costura aqui, aí nós vamos dobrar aqui para dar o tamanho certo também deste lado. Então, eu vou aplicar deste lado a minha faixa e depois eu vou aplicar aquela menor deste lado e depois vou aplicar a outra maior aqui e a outra ali. Eu vou aplicando e mostrando para vocês. Costurei a minha primeira faixa, olha que graça que ficou. Aqui no final também, eu dobrei a partezinha por dentro para deixar bem alinhado com o meu pano de prato. Agora, eu vou alinhar com vocês esta parte menor que vai ficar aqui. Esta parte menor, eu vou alinhar para costurar ela aqui neste lugar. Muito bem, mas antes eu vou costurar a faixa maior do outro lado, porque depois eu vou organizar para colocar as menores aqui no meio. Muito bem, então essa outra faixa eu vou costurar assim, porque elas estão com esse detalhe para cá.
Então, eu vou alinhar bem aqui, eu vou dobrar essa partezinha para dentro, que é para dar o nosso acabamento, e vou colocar bem alinhadinha com o meu pano de prato aqui, vou alinhar tudo bem alinhadinho e vou passar uma costura reta. Quando eu estiver próximo do final, que eu vou dobrar esta parte também para eu fazer o acabamento embutido. Nós dobramos assim, pregando no pano de prato. Eu vou pregar este lado e vocês vão ver que graça, que dengo da net que vai ser este pano de prato. Amigas, aqui eu estou numa parte que eu já estou quase acabando de pregar a minha faixa do lado maior. Então, quando eu estou chegando quase no final da minha costura, eu já posso dobrar essa parte, colocando para dentro para dar o acabamento. Porque daí eu já sei quanto que eu vou precisar para fazer o acabamento retinho aqui embaixo também. Porque ele tem que estar retinho ali e aqui. Aqui nesse cantinho tem que estar um quadradinho bem perfeito aqui neste cantinho. Então, nós vamos costurando até nós chegarmos aqui. Quando nós chegarmos bem aqui no cantinho, nós erguemos o pé da máquina para nós girar para fazer o outro lado. Então, aqui tá bem no cantinho, eu vou girar, porque a nossa costurinha, ela tem que ser uma costurinha bem retinha para deixar o nosso trabalho bem bonito. Agora, aqui também, nós vamos colocar um pouquinho mais costura aqui. Lembrando que aqui também tem que estar bem puxadinho. Baixo o pé da minha máquina e vou fazer a costurinha aqui. Costurei, amigas, aquela daquele lado e depois costurei esta deste outro lado. Eu deixo os fios mais compridos, porque depois eu vou dar nozinho e vou embutir. Agora eu vou aplicar as dos cantinhos aqui. Agora eu vou aplicar as duas menores, uma nesta parte aqui, nesta parte, e a outra nesta parte aqui. Muito bem. Como que eu vou fazer? Eu vou dobrar uma parte aqui para dentro, vou dobrar, vou ao ferro passar bem bonitinho, e vou deixar bem do tamanho que eu preciso, lisadinho, vou ao ferro passar bem bonitinho e vou pregar pra cá. Vou colocar um pouquinho mais pra dentro e um pouquinho mais pra dentro. Aí eu vou passar, quando tiver o tamanho certo, vou passar uma costura toda em volta aqui, aqui, aqui e prendo essa. Depois vou lá, termino de costura. Quando eu fizer todas essas costuras, daí eu volto para mostrar para vocês o pano de prato lindamente pronto. Amigas, olha que graça! Terminei de aplicar as faixas no pano de louça. Olha que maravilha que ficou o nosso pano de louça. Eu também deixei o avesso do nosso pano de prato o mais perfeito possível. Olha que graça que ficou. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Deus.